Salve, salve rapaziada, Ferrer na área, saca só. Imagina você tá perambulando de madrugada pela cidade e dá de cara com uma vampirinha que te convida pra ir dormir na casa dela. O que você faria? Pois é, rapaziada, o nome desse anime é Yofukashi no Uta. Como de costume, o nome vai estar aqui na descrição do vídeo. Então já dá aquela beiçada no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí. Valeu! O anime começa com um garoto saindo ligeiramente de casa, sem fazer barulho. Já do lado de fora, ele tá aliviado por ter saído de casa na calada da noite, sem que sua família percebesse. O rapaz começa a pensar que deveria estar dormindo, já que ele tem que ir para a escola na manhã seguinte. E nesse momento, descobrimos que Yamori Ko, nosso protagonista, está sofrendo de insônia. Em um flashback mostra onde tudo começou. Yamori foi pedido em namoro, mas acabou rejeitando a garota. E o motivo foi por não entender como essas coisas de ter encontros funcionam. E após rejeitar a garota, começou a sofrer bullying pelos colegas de classe. Enquanto o nosso protagonista caminha para casa, ele se pega pensando que nunca experimentou algo alcoólico. E coincidentemente, ele dá de cara com uma máquina de bebidas. No Japão eles são bem rígidos com essa coisa de crianças e adolescentes consumirem álcool. E mesmo sendo menor de idade, como ninguém estava olhando, Yamori estava prestes a pegar seu corotinho sabor blueberry, quando ele olha para o lado e simplesmente tem uma garota misteriosa o observando. Yamori tenta fugir dali, mas a garota segura ele pelo braço e diz a ele que só está ali para ajudá-lo e que por algum motivo ela sabe que nosso protagonista está com insônia e explica que existem muitas pessoas que perambulam pela noite em busca de alguma coisa e que todas elas têm algo em comum, não estarem satisfeitas com o que fazem durante o dia. A garota conversa com estranhos, explica para o Yamori que durante a noite tudo é diferente. É uma hora onde você pode ser livre e se soltar das suas inibições. Nosso protagonista até tenta seguir os passos da garota misteriosa, mas fica tímido e acaba se atrapalhando. Eventualmente, a garota convida Yamori para ir até sua casa, com o intuito de ajudá-la a pegar no sono. Ele fica um pouco desconfiado que ela talvez tivesse segundas intenções, ainda mais quando descobre que ela só tem um colchão. Ele coloca a mão no bolso para checar se estava com algum preservativo, mas ele não tinha pego. Ele então tenta sair correndo, mas a garota segura ele, e na base da conversa, acaba convencendo a ficar. Ela fala que ele só precisa fechar os olhos e relaxar, mas o rapaz está super tenso com toda a situação. Eis que ele tem uma genial ideia de fingir que está dormindo. Assim, ela iria se satisfazer em tê-lo ajudado, e depois de um tempo, acordaria e ir embora dali. Mas isso foi um erro terrível, porque a garota, ao perceber que ele estava dormindo, revela suas verdadeiras intenções. E elas eram bem piores do que o jovem Yamori podia imaginar. Ela simplesmente mostra suas garras, e sim, ela é um vampiro, pessoal. E simplesmente vai em direção ao nosso prota. A garota fica assustada, e por um momento, parece que ela descobriu que Yamori estava acordado. Mas na verdade não, ela ficou chocada com o quão saboroso é o seu sangue. No final das contas, Yamori acaba revelando que estava acordado, e a garota tenta explicar que havia um pernilongo enorme que ela matou no pescoço dele. Só que nem ela se convenceu dessa mentira absurda. O jovem Yamori começa a ficar preocupado em ter virado um vampiro, mas ela explica que na verdade isso é coisa de filme. Para ela, sugar sangue é como fazer uma refeição. Daria um trabalhão se cada pessoa que é mordida por um vampiro se transformasse em outro. Isso só acontece quando o humano que é mordido pelo vampiro está apaixonado pelo próprio vampiro. Enquanto estão conversando sobre isso e as diferenças entre a noite e o dia, Yamori começa a pensar em como detesta ir para a escola e sobre como à noite tudo parece ser mais divertido. Pouco a pouco, outra ideia perigosa vai surgindo na cabeça dele, até que ele pede para a garota transformá-lo em um vampiro. Ela fica toda serelepe, porque isso para os vampiros é como se fosse um pedido de casamento. Mas nosso prota está decidido a se tornar um vampiro e promete se apaixonar por ela. Até que a garota acaba cedendo, mas diz que não vai fazer nada, apenas continuar se alimentando dele, e que ele que vai ter que se apaixonar por ela por conta própria. Assim ela se apresenta formalmente, e finalmente descobrimos que a garota misteriosa se chama Nazuna. O tempo passa e nosso protagonista continua fugindo sorrateiramente de sua casa para curtir a noite, sendo que nessas saídas tem se encontrado mais e mais com Nazuna. Em um desses encontros, os dois estão conversando sobre os hábitos dos vampiros, e ela explica que o ato de beber sangue, na verdade não é apenas de alimentação, e já que é possível criar outro vampiro dessa forma, para eles também é como sentir uma excitação. Ela faz até uma demonstração para o nosso protagonista. Fica todo sem jeito, envergonhado por ela falar assim do nada.
É engraçado observar que a Nazuna fala sobre essas coisas de adultos sem vergonha alguma, mas ela fica incomodada e até mesmo brava quando Yamori fala sobre sentimentos, como amor, paixão. Além disso, ele oferece seu pescoço para que ela possa se alimentar, e ela grita, mandando ele parar de mostrar isso em público, como se fosse algo indecente. A história avança para a noite seguinte e Yamori está perambulando pela cidade, como de costume. Mas dessa vez algo está incomodando. Ele não consegue encontrar a vampira em lugar algum. Parando agora para pensar, ele percebe que na verdade nunca combinaram um local ou hora para se verem toda noite. E já cansado de procurar por ela no centro, ele decide voltar para perto da sua casa, na esperança de encontrá-la por lá. Durante essa busca, ele vai percebendo que na verdade não precisa encontrar ela toda noite, porque mesmo se ela sugar o sangue dele agora, como ele ainda não tem sentimentos de amor ou paixão, não vai estar conseguindo se transformar em um vampiro. E assim que ele termina de pensar nisso, a Nazuna aparece e o cumprimenta casualmente. Nosso protagonista se mostra meio bravo e responde dizendo que estava procurando por ela a toda parte. Ela pede desculpas e explica que estava procurando por algum otário de que ela pudesse sugar o sangue. O Amori, que talvez não estivesse tão bravo, agora começa a xingá-la, dizendo que ela é uma mulher sem vergonha e promíscua. A vampira rebate, dizendo que assim como os humanos comem tanto arroz quanto o pão, ela também teria direito. Mas nosso prota fala que não é a mesma coisa, lembrando sobre ela ter dito que sugar sangue também como é dar uma pimbada. Eventualmente eles param de brigar, com Yamori dizendo que não quer ter que ficar procurando ela toda noite, e então ele pede para passar o WhatsApp dela. Nazuna sempre teve vontade de dizer uma coisa, e aproveita essa oportunidade, perguntando se ele tem Facebook, e ele responde que não, no máximo um Tinderzinho, e ela diz que também não tem. Isso até que não é um problema, só que ela não tem nem celular, e Yamori fica até meio assustado. Como assim, em pleno 2022, Elon Musk fazendo um foguete e uma pessoa não tem celular? Mas ela acaba se lembrando que tem um guardado em casa, e quando ela pega no armário, é o famoso Nokia tijolão. E ele pergunta que porcaria é essa? Ele mal consegue acreditar que essa bitela é um celular, mas concorda que se funciona, então é para ela começar a andar com o aparelho, para que ele possa ligar para ela quando forem se encontrar. Mas a vampira imediatamente se recusa a sair de casa com um trambolho desse no bolso. E ela conta que comprou porque achou legal na época, mas logo lançaram modelos novos, então meio que ela desistiu de ficar comprando toda hora um novo. Ignorando esse papo de celular, ela se deita dizendo que está cansada por ter andado pra lá e pra cá procurando por alguém, pra estar sugando seu sangue naquela noite. E Amori fica um pouco incomodado, mas ela o convida pra se deitar mesmo assim. Ele se sente afobado, só que não sabe direito o motivo, e fica pensando sobre isso que ela falou, de estar procurando outras presas na rua. E a vampira, não imaginando que ele pudesse estar pensando nisso, pergunta se ela já pode mordê-lo, mas ele diz que não, e fala pra ela que se tiver com tanta vontade assim, que ela procure por outra pessoa na rua pra fazer isso. E nem mesmo ele sabe por que falou isso, meio que como se tivesse com ciúmes. Nazuna é pega de surpresa com essa atitude, mas pede desculpas pra ele, e diz que na verdade também o estava procurando, mas ficou com vergonha de contar, e que além disso, seria difícil encontrar alguém que tivesse o sangue tão saboroso quanto o dele. Com essas palavras, ela consegue deixar o garoto galudo, e ele oferece seu pescoço pra ela. Ele fica aliviado com a confissão da vampira, e logo consegue dormir junto com ela, que por sinal já estava até roncando. Na próxima cena, o jovem Amor está novamente correndo pelas ruas, procurando pela nossa querida vampira. Pelo visto, eles se esqueceram de combinar uma hora e local para se encontrarem de novo. Nazuna finalmente aparece, e antes da situação se transformar em outra briga, Yamori mostra a solução para os seus problemas. Um relógio transceptor, ou melhor dizendo, um translógio. A vampirinha acaba achando aquilo o máximo, e ela já quer colocar o relógio para eles poderem brincar de walkie-talkie. Mas nosso prota diz que não é um brinquedo, e sim um dispositivo sério para eles se comunicarem. Apesar de que quando ele comprou um translógio quando era criança, foi com a intenção de brincar mesmo. Ela fica surpresa com essa história, porque imaginava que ele não tinha amigos. E o rapaz, super ofendido com isso, diz que não é um idiota qualquer, que não consegue brincar só porque não tem amigos. Ele conta que depois de comprar, ficou pensando em como poderia brincar com os translógios. Então ele teve a ideia de esconder um deles para alguém encontrar, e assim poderem se comunicar. O plano deu certo, mas quando ele foi ligar, por algum motivo desistiu. Faltou culhão. Já faz bastante tempo, então ele não se lembra direito o porquê de não ter ligado, mas decidiu esperar que outra pessoa ligasse primeiro. E depois de ouvir essa história triste, a Nazuna não tancou, pessoal, começa a gargalhar dele, mas concorda em usar o translógio. Eles se separam para testar o aparelho e o garoto percebe que nunca apertou o botão daquele relógio antes, e que também não usa muito o próprio celular.
De certa forma ele estava um pouco nervoso. Ao apertar o botão, saiu um som bem alto, e ele acaba não falando nada. E é a nossa vampirinha que fala primeiro. Inimigo avistado, devo abrir fogo? Câmbio. Ele responde, ainda não, espere pelo meu sinal, câmbio. Eles acabam rindo com a brincadeira e concordam que é de fato divertido brincar com os translógios. E a Mori diz que eles se parecem com um casal que começou a namorar faz pouco tempo. A Nazuna já tá envergonhado bastante. E ele ainda completa, dizendo que tomara que eu me apaixone por você logo. A vampira se levanta, pensando que o sangue dele hoje vai estar especialmente gostoso. Eles passeiam juntos, sobrevoando a cidade, até chegarem na escola dele, que ele já não vai faz alguns dias. Ele fala que nunca tinha visto a escola de noite. E ela responde que a noite transforma tudo, até mesmo a escola que ele odeia, durante o dia, não parece tão ruim de madrugada. De repente ela se aproxima dele e dá uma bocanhada no nosso protagonista, que não deixa barato essa ousadia dela e rebate, chamando ela pelo primeiro nome, deixando-a surpresa e mais envergonhada ainda. Mas ele diz que precisa chamar ela de alguma forma quando forem usar o translógio. Com a maior naturalidade, ele continua chamando ela pelo primeiro nome. E ainda diz que antes de se apaixonar, eles deveriam primeiro começar sendo amigos, formalizando assim um pedido de amizade. A cena corta pro garoto voltando para casa, se perguntando o que houve com o outro par do relógio que comprou quando criança. Nesse momento, o relógio dele apita. Ele não apenas levou um susto, mas uma garota surge atrás dele, o chamando pelo sobrenome, e pergunta o que ele está fazendo. Essa garota que apareceu do nada está com outro par do translógio do nosso protagonista. Então ele pergunta por que ela está usando aquilo. Ela parece confusa com a pergunta, mas responde que não jogou fora porque foi ele mesmo quem deu para ela. E agora é ele que não está entendendo mais nada. Como assim ele deu para ela? E ela continua explicando, dizendo que depois que eles caíram em turmas separadas no 6º ano e acabaram parando de conversar, ela sentiu saudades e esperou pela ligação dele que nunca veio. Imaginando que ele havia esquecido dela, ela acabou deixando pra lá. Mas como ultimamente ele anda faltando muito na escola, ela decidiu apertar o botão e ver se ele estava bem. E tomou um susto, quando ouviu outro relógio bem perto. E a Mori não se aguenta e pergunta se ele havia entregado o relógio pra ela. Ela diz que não, mas que havia deixado em cima da caixa de correio dela. Mas ela não fazia ideia que a Mori não sabia que ela morava ali. Inclusive ele tá pensando em como explicar as coisas quando ela diz que ficou feliz em saber que ele estava bem. Afinal de contas, ela estava preocupada por ser sua amiga. Nessa altura, Yamori já tá até transpirando de tanto nervoso. Mas ela continua agradecendo ele pelo relógio. E contando de como ele era bem fechado, não sabia se ele considerava ela uma amiga. Mas que ficou feliz quando viu o relógio e não teve mais dúvidas sobre isso. Nosso garotão só consegue pensar que tá numa enrascada por causa desse mal-entendido. E tenta se explicar. Mas a única coisa que sai da boca dele é: quanto tempo, hein? Depois de se acalmar um pouco, ele finalmente percebe que ela está vestindo um uniforme da escola. Mas são 4 horas da manhã, então pergunta o que ela ficou fazendo até tão tarde no colégio. Ela responde que não tá tarde, e sim cedo, e que ela sempre acorda bem cedo porque gosta de fazer caminhadas antes da aula. Ela pergunta também se eles podem se encontrar amanhã de novo, nesse horário, mas não conseguimos ver o que ele respondeu. E aparentemente, ele voltou para perto da Nazuna, só para ligar para ela com o relógio. E contar que descobriu que tinha sim amigos, apesar de ser só um. A vampirinha não entende nada porque ele ligou só pra falar isso, e manda ele ir embora. Em outro dia, com nosso protagonista já se vestindo, Nazuna comenta que ele parece estar indo embora mais cedo ultimamente. Ele tenta disfarçar, falando que já são 3h30, mas ela insiste, dizendo que então ele é um desses, né? Que faz as coisas e vai embora, que foguete rala. Naturalmente, a Mori fica envergonhado, mas ela não tem limite. E fala que sabe que ele tá saindo pra ver outra. Nosso prota fica extremamente encabulado, só que agora é ela que fica com cara de tacho. Ela só estava brincando, e não imaginava que existia realmente outra. Ela fica sem reação ouvindo as explicações dele, e nem consegue dizer nada quando ele vai embora correndo. E a Mori vai até sua amiga que se chama Akira, e eles ficam sentados em um parquinho. Ele pensa que os dois só ficam lá sempre sentados, praticamente sem falar nada um pro outro. Então começa a lembrar que a Akira costumava ser mais alegre e faladeira antigamente. E pergunta se ela acha legal se encontrar com ele. Quando ela responde que gosta bastante, o pensamento surge na cabeça do garoto. Ele acha que está enganado, e que talvez até queira estar enganado. Mas acha que isso está parecendo que ela realmente gosta dele, no sentido de namorado ou algo do tipo. Ele está perdido nos próprios pensamentos. Quando do nada avista ao lado de uma árvore, uma figura suspeita, o observando. E era nada mais nada menos que nossa vampirinha, né? Ela vem chegando mais perto falando que agora entendeu tudo.
Enquanto isso, a Akira vai ficando assustada. Parece que ela veio acabar com o coitado do nosso prota. Mas ela veio na verdade zoar ele, dizendo que ele é um safado, por estar saindo às escondidas com essa garota. A Akira pergunta se essa maluca é conhecida dele. Mas Nazuna atravessa a resposta, dizendo que ela não precisa se preocupar porque a relação dos dois é puramente física. E isso não é exatamente uma mentira, né? Mas dito dessa forma, parece outra coisa. Agora, a Akira tá preocupada do amigo estar se metendo em coisa errada. E nessa confusão de explicações, ela percebe que os dois estão se chamando pelo primeiro nome. Ela fala, então é isso. Em um tom quase que de derrota. Você gosta dela, né? Que bom. E agora é a Nazuna que fica envergonhada, dizendo que a Akira não entendeu nada. Ela fala pra garota não desviar do olhar, pois vai mostrar pra ela o que os dois fazem. A amiga do protagonista não vai entendendo nada, enquanto Yamori só grita, dizendo pra ela não fazer isso na frente da amiga. Mas não teve jeito, a vampirinha teve que dar aquela jantada, né, pessoal? Depois da cena, os três vão até uma lanchonete. A Akira tá bem preocupada, fazendo todo tipo de perguntas. Ela não acreditou que Nazuna é uma vampira, e quer saber se esse negócio de vampiro tem a ver com ele ter parado de ir à escola. E Amor explica que antes gostava de ir à escola, mas um dia começou a ficar chato, e é por isso que ele não vai mais. Ela responde dizendo que também acha a escola chata, mas nem por isso deixa de ir, e que ele deveria ser mais responsável, e ir pra lá também. E ela encerra dizendo que a escola ficaria mais legal com eles juntos, e pergunta se ele quer voltar a ir com ela. Enquanto isso, a Nazuna parece não gostar nada disso, e o clima muda, ficando mais tenso. Ela começa a perguntar onde que essa amiga esteve por todo esse tempo. Se ela gosta dele, por que não ligou antes? Mas antes que a Akira pudesse responder, a vampira simplesmente levanta e vai embora, deixando a conta para os dois pagarem. Só que Yamori vai atrás dela, depois de deixar um trocado em cima da mesa. Prioridades, né? Ele pergunta se Nazuna tá brava, e ela diz que não. Mas como ela não tá conversando com ele direito, ele continua perguntando, até que ela perde a paciência, xinga ele e vai embora. Ele não tá entendendo por que ela ficou brava assim do nada, mas continua perseguindo ela. Só que como ela tem poderes sobrenaturais, ela consegue sumir de vista. E Amori continua perambulando pela cidade à procura de Nazuna, até amanhecer. Ele já tá tão cansado que acaba até tropeçando na escada, e quando ele vai limpar a boca, com a mão, ele lembra do translógio e tenta ligar para Nazuna. Por incrível que pareça, ela atende, e ele imediatamente pede desculpas. Ela pergunta o motivo das desculpas, mas nem ele sabe o porquê. Mas acaba falando que é porque ele estava saindo com a amiga em segredo. A vampirinha diz que não tem nada a ver com isso, e que ela tá feliz por ele ter conseguido uma amiga. E Amori pede desculpas novamente e explica que não conversa muito com as pessoas. Então meio que ele não sabe o que fazer nessas situações de briga. E fala que deseja fazer as pazes com ela. Então Nazuna simplesmente aparece na frente dele e pergunta por que ele demorou para responder a Akira, se iria voltar a frequentar a escola quando ela o convidou. Ela fica um pouco envergonhada, ela tá admitindo que era isso que tinha deixado ela brava. Mas o garoto consegue acalmar ela, dizendo que ele só não sabia como explicar para um amigo humano que ele tinha decidido virar um vampiro. O que nosso prota diz funciona, e ela fica tranquilizada. Nazuna repara que tem sangue na boca de Amori e pergunta o que tinha acontecido com ele. Nosso prota então explica que acabou tropeçando agora há pouco. Nisso a vampirinha puxa ele para mais perto e simplesmente taca um beijão nele e começa a sugar o sangue da boca, deixando-o sem reação. E ela comenta que ele disse um amigo humano, então isso quer dizer que ele também tem um amigo vampiro. Ela levanta, sorri e diz a ele: até amanhã, amigo. Valeu, falou. E assim como a Nazuna vai indo, eu vou ficando por aqui também no episódio 3, pessoal. Se gostou do vídeo, não esquece de comentar, deixar o like e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito. Fechou? Fiquem com Deus, um abraço a todos e valeu!